Ok, nesse bloco nós vamos ver as modalidades especiais do flagrante. Vamos estudar o flagrante preparado, o flagrante esperado e o flagrante forjado. E no próximo bloco nós vamos ver o flagrante diferido, que merece uma aula à parte, um bloco à parte. Vamos falar sobre ele também. Mas a gente já vai colocar aí no caderno esse tópico, modalidades especiais de flagrante. Modalidades especiais de flagrante. Então vamos estudar como a doutrina e a jurisprudência têm trabalhado com essas modalidades especiais de flagrante. Modalidades especiais de flagrante. Quais são elas? Quais são as modalidades especiais de flagrante tratadas pela doutrina e pela jurisprudência? Então a primeira delas é o denominado flagrante preparado. Então nós vamos estudar com detalhes o flagrante preparado. Existe ainda o denominado flagrante esperado. Então nós vamos ver o que é o flagrante esperado segundo a doutrina e a jurisprudência. Temos ainda o denominado flagrante forjado. Flagrante forjado. E ainda o denominado flagrante diferido. Cada um desses aqui é trabalhado detalhadamente com a doutrina. E vamos ver, inclusive, expressões sinônimas em relação a algumas modalidades especiais de flagrante. Mas, basicamente, vamos falar em flagrante preparado, flagrante esperado, flagrante forjado ou flagrante diferido. Então, em relação a estas modalidades especiais de flagrante, vamos começar pela primeira. Vamos tratar, inicialmente, do denominado flagrante preparado. O flagrante preparado é tido pela doutrina e pela jurisprudência como um flagrante ilegal. Quando é que nós vamos ter a situação de flagrante preparado? O flagrante preparado ocorre quando terceiras pessoas ou a polícia criam um cenário fértil para a prática da infração penal, induzindo o agente a praticá-la. Então nós vamos ter por parte de terceiras pessoas a criação de um cenário de modo que o agente vai se sentir incentivado, induzido à prática da infração penal. Então, quando pratica a infração penal, é preso em flagrante. Este flagrante, inclusive, está regulado por uma súmula muito famosa do Supremo Tribunal Federal que aparece na sua tela. Súmula 145 do STF, que diz: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, ela é essencial para o estudo do flagrante preparado. Primeiramente, para definir o flagrante preparado, você vai escrever no seu caderno que é aquele flagrante em que terceiras pessoas criam um cenário fértil que induz o agente à prática da infração. Sendo assim, nós vamos ter terceiras pessoas atuando de modo a influenciar na vontade do agente. Mas aí a questão é a seguinte: se esse agente induzido praticar a conduta tida pela lei como infração penal, haverá de fato crime? Podemos considerar crime? Segundo o Supremo Tribunal Federal e interpretando a súmula 145 do Supremo, nós vamos concluir que a situação de flagrante preparado implica em crime impossível e, portanto, o fato é considerado atípico. Segundo o Supremo, não há possibilidade de consumação do crime, tendo-se, portanto, um crime impossível. Então é isso que extraímos da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 145 do STF vai indicar o flagrante preparado como crime impossível. Então, esta súmula considera o flagrante preparado crime impossível. Crime impossível. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
é impossível consumar-se o crime. Se o agente for preso em flagrante, o flagrante é nulo, o flagrante é considerado ilegal. Então, como é que a gente pode exemplificar uma situação de flagrante preparado? Então, eu vou dar um exemplo num supermercado. Imagine que o funcionário de um supermercado seja suspeito de estar furtando valores do caixa. E os outros funcionários do supermercado já estão desconfiados desta conduta desse suspeito de furtar valores do caixa. Esses outros funcionários, num determinado dia, resolvem colocar o sujeito isolado num caixa separado e esse sujeito fica isolado e os funcionários armam para colocar bastante dinheiro lá no caixa para o sujeito se sentir bem à vontade para poder subtrair os valores. Ele já supostamente vinha praticando essas condutas anteriormente, de subtrair valores, e naquele dia, se sentindo mais estimulado ainda, resolve então subtrair os valores do caixa, quando então é preso em flagrante pelos demais funcionários que chamam a polícia. Quando isso ocorre, existe a situação de flagrante preparado. E veja, a súmula 145 do STF faz referência somente à polícia, porém a súmula disse menos do que deveria, porque não só a polícia, mas também particulares podem permitir uma situação de flagrante preparado, podem criar este cenário fértil que vai induzir o agente à prática da conduta tida por infração penal. Bacana? Mas é importante saber, em situação de flagrante preparado, vai haver situação de flagrante nulo. Esta prisão é ilegal segundo a jurisprudência do Supremo e, havendo ilegalidade do flagrante, obviamente deverá o juiz relaxar a prisão. Então, em relação ao flagrante preparado, o que a gente vai concluir? Deverá o juiz proceder ao relaxamento da prisão. Proceder ao relaxamento da prisão. Então, na situação de flagrante preparado, deverá o juiz proceder ao relaxamento da prisão. Então, a jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, ela tem sim tratado da questão do flagrante preparado, e este flagrante preparado já foi denominado pelo Supremo com a expressão peculiar que já foi cobrada na prova de juiz federal da 4ª região, que é a expressão delito de ensaio. O que é um delito de ensaio? E no HC 84723 do STF, que aparece aí na sua tela, o Supremo usou a expressão delito de ensaio para se referir ao flagrante preparado. Olha o que diz o Supremo Tribunal Federal. A turma deferiu em parte habeas corpus impetrado contra a decisão monocrática de ministro do STJ, que, tendo em conta a superveniência de sentença penal condenatória recorrível, entendera inteiramente prejudicada igual ação constitucional em virtude da novação do título legitimador da prisão do paciente. No caso, o writ impetrado perante o Tribunal ACO apresentava vários fundamentos, tais como a ilegalidade da prisão cautelar e a suposta ocorrência de flagrante preparado, argumentos esses não examinados. Entendeu-se que a análise da alegada ocorrência do delito de ensaio não estaria superada com a mera prolação da sentença penal condenatória, asseverando-se que eventual constatação do flagrante preparado ensejará a própria invalidação da persecutio criminis, a teor do disposto no enunciado da súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. HC parcialmente concedido para que a autoridade judiciária, ora apontada como coatora, prossiga no exame do fundamento pertinente à alegada ocorrência de flagrante preparado, decidindo o writ como entender de direito. HC 84723 de São Paulo, relator ministro Celso de Mello, em 21/2/2006. Então veja que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela indica aí uma expressão utilizada pelo Supremo, delito de ensaio. Você já sabe, o delito de ensaio é a situação de flagrante preparado. É quando o sujeito pratica uma conduta e é preso em flagrante, porém um flagrante ilegal, um flagrante nulo. Esse flagrante preparado jamais pode ser confundido com o flagrante esperado que nós vamos estudar agora. Então, muito cuidado. Coloque aí no seu caderno a letra B.
nós vamos tratar do denominado flagrante esperado, que jamais pode ser confundido com o flagrante preparado. Flagrante esperado jamais pode ser confundido com o flagrante preparado. Como definir esse flagrante esperado? Nesse flagrante não há por parte de terceiros a criação de cenário fértil para a prática da infração penal. O agente vai atuar espontaneamente. Os terceiros estão apenas esperando que o agente, de forma espontânea, pratique a conduta para prendê-lo em flagrante. Então nós vamos ter, no flagrante esperado, uma conduta espontânea do agente. Conduta espontânea do agente. Então, existe essa conduta espontânea do agente, não há interferência de terceiros induzindo a prática de qualquer conduta tida pela lei como infração penal. Inclusive, a gente vai ver aqui um julgado do STJ que aparece na sua tela. Então, o STJ no agravo regimental, no RESP 1356-130 de Goiás, traz uma situação que ficou caracterizada para o STJ como um flagrante esperado e não um flagrante preparado. Olha o que diz o STJ nesse julgado. Agravo regimental, recurso especial, legislação extravagante, tráfico internacional de drogas, lei número 11.343 de 2006, interceptação telefônica, lei 9296 de 96, ausência de nulidade, flagrante esperado, ocorrência, regime inicial fechado em decorrência da elevada quantidade de drogas apreendidas, êxtase, artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal, súmula 7 do STJ. Olha o que diz o STJ. 1. No flagrante preparado, o órgão policial provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se assim de crime impossível. Ao passo que no flagrante forjado, a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico. Já já a gente fala do flagrante forjado. Hipótese totalmente diversa é a do flagrante esperado, em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão. 2. A autoridade policial não provocou os agentes a praticar o ilícito de tráfico internacional de entorpecentes, transporte de 5.762 comprimidos de êxtase do Suriname para o Brasil. Tampouco criou a conduta por eles praticada, tendo apenas verificado a informação de que estariam chegando ao Brasil com drogas, ocasião em que efetuou as prisões. Então veja, é um julgado aí do ministro Sebastião Reis Júnior como relator, sexta turma, em 30 de junho de 2015, saindo do forno esse julgado para você. Então veja como, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça deixa claro que o flagrante esperado não pode ser confundido com as demais modalidades, flagrante preparado e flagrante forjado. Aqui a polícia apenas tem a notícia de que a infração penal vai ser praticada e já faz o monitoramento. Realizada a conduta pelo agente, a prisão ocorre sendo uma prisão válida. O flagrante esperado, segundo a jurisprudência, ele é perfeitamente válido, segundo o entendimento da jurisprudência. E aí veja, o Superior Tribunal de Justiça, num informativo recente, trouxe uma situação de furto praticado em estabelecimento comercial em que havia a monitoração por mecanismo de vigilância e segurança. E aí o sujeito foi preso e a discussão no âmbito do STJ é se haveria, nesse caso, situação de flagrante preparado. E olha o que disse o Superior Tribunal de Justiça a respeito. Direito penal, furto praticado no interior de estabelecimento comercial guarnecido por mecanismo de vigilância e de segurança. Recurso repetitivo, artigo 543-C do CPC e resolução 8 de 2008 do STJ, tema 924. Olha que interessante esse julgado publicado em informativo, agora no ano de 2015. A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível por si só o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial. O crime impossível, subordinado às regras da adequação típica, se manifesta por meio de duas modalidades clássicas, artigo 17 do Código Penal. Letra A ineficácia absoluta dos meios empregados pelo agente e B, a absoluta impropriedade do objeto. A primeira decorre dos meios empregados pelo agente nos atos executivos. A segunda refere-se à hipótese em que o objeto do crime não existe ou lhe falta alguma qualidade imprescindível para configurar-se a infração.
No tocante à primeira modalidade, em torno da qual surge a discussão aqui enfrentada, há que se distinguir a insuficiência do meio, inidoneidade relativa, deficiência de forças para alcançar o fim delituoso e determinada por razões de qualidade, quantidade ou de modo, da ausência completa de potencialidade causal, inidoneidade absoluta, observando-se que a primeira, diferentemente da segunda, não torna absolutamente impossível o resultado que consuma o delito, pois o fortuito pode suprir a insuficiência do meio empregado. No caso de furto praticado no interior de estabelecimento comercial guarnecido por mecanismo de vigilância e de segurança, tem-se que, embora os sistemas eletrônicos de vigilância tenham por objetivo evitar a ocorrência de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto que não impedem de modo absoluto a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Ora, não se pode afirmar, em um juízo normativo de perigo potencial, que o equipamento funcionará normalmente, que haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o tempo, que as devidas providências de abordagem do agente serão adotadas após a constatação do ilícito, etc. Conquanto se possa crer que, sob a perspectiva do que normalmente acontece, na maior parte dos casos, o agente não logrará consumar a subtração de produtos do interior do estabelecimento comercial guarnecido por mecanismos de vigilância e de segurança. Sempre haverá o risco de que providências tomadas por qualquer motivo não frustrem a ação delitiva. Além disso, os atos do agente não devem ser apreciados isoladamente, mas em sua totalidade, uma vez que o criminoso pode se valer de atos inidôneos no início da execução, mas ante a sua indiscutível inutilidade passar a praticar atos idôneos. Portanto, na hipótese aqui analisada, o meio empregado pelo agente é de inidoneidade relativa, visto que há possibilidade remota de consumação do delito. Sendo assim, se a ineficácia do meio deu-se apenas de forma relativa, não é possível o reconhecimento do instituto do crime impossível previsto no artigo 17 do Código Penal. Então é o RESP 1385-621 de Minas Gerais, relator ministro Rogério Schietti Cruz, da terceira sessão, em 27 de maio de 2015. Veja que nesse julgado do Superior Tribunal de Justiça, o STJ deixa claro que a existência de mecanismos de segurança no supermercado não são suficientes por si só para impedir a consumação do crime. Sendo assim, não há que se falar em crime impossível se nessas circunstâncias o sujeito for preso em flagrante. Aí eu deixo claro o que tem prevalecido na doutrina acerca da prisão em flagrante com furto em estabelecimento comercial, como no supermercado, por exemplo. Se o sujeito é preso ainda dentro do supermercado, porém já tendo subtraído a coisa, ou seja, colocou alguns objetos dentro da sua bolsa, entende-se de forma predominante que o crime dentro do estabelecimento ainda é considerado um crime tentado, tentativa de furto. Todavia, a partir do momento em que ultrapassa a barreira do caixa saindo da loja, este furto já pode ser considerado como consumado, adotando-se a teoria da amostil, que é a teoria adotada pelo STJ e pelo STF. Adotando a teoria da amostil, a gente vai chegar a essa conclusão, ok? Então, dentro do supermercado, o furto tentado é o que prevalece. Saindo, ultrapassando a barreira do caixa, vamos ter o furto já consumado, teoria da amostil, que é a teoria adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Bacana? Então agora, em relação ainda ao flagrante preparado e ao flagrante esperado, vamos ver uma situação peculiar. Como funciona a questão do flagrante no crime de tráfico de drogas, quando os agentes de polícia fingem se passar por usuários para comprar a droga, porém aquela droga já estava em depósito anteriormente. Vamos então anotar o seguinte aí no cadernos, algo muito importante, que é o flagrante no crime de tráfico de drogas. Flagrante no crime de tráfico de drogas. Flagrante no crime de tráfico de drogas. Anote no seu caderno, esse tópico é muito importante. Veja só, qual foi a situação analisada pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos para a situação clássica aí, que diz respeito ao flagrante no crime de tráfico de drogas. Primeiramente, é preciso que você saiba que o tráfico de drogas ele é o que nós chamamos de tipo misto alternativo. Existem 18 condutas previstas no tráfico de drogas, no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. E só no caput, fora as condutas que estão nos parágrafos, mas só no caput, 18 verbos típicos tem o tráfico de drogas.
de maneira que a configuração de qualquer verbo típico é suficiente para o crime estar consumado. E aí qual foi a situação que o Supremo Tribunal Federal apreciou? Situação de agente de polícia que, fazendo-se passar por usuário, chega próximo a uma boca de fumo e encomenda para o traficante que vá buscar uma droga. Esse traficante volta com a droga e no momento da venda, o policial efetua a prisão em flagrante. Será que esse flagrante é válido? O Supremo Tribunal Federal entende que esse tipo de flagrante é válido, porque se a gente pode considerar um flagrante preparado, o flagrante que ocorre na venda, não haveria preparação do flagrante em relação à conduta de ter em depósito, que foi uma conduta praticada espontaneamente e anteriormente pelo agente. Então, se houve naquele momento da venda o flagrante, na verdade o flagrante não está dizendo respeito à própria venda, porque em relação à venda o flagrante é preparado, mas o que valida o flagrante é em relação à conduta de ter em depósito, que é uma conduta espontânea praticada pelo agente. Então, sobre isso, vamos à análise do HC 81970 do Supremo Tribunal Federal, um HC do ano de 2002, em que o Supremo criou esse precedente e agora tem esse entendimento já consolidado, não só no STF, mas também no Superior Tribunal de Justiça. Então, na época, ainda nem era o artigo 33, mas o artigo 12 da Lei 6368 de 76, o antigo crime de tráfico de drogas. Então, STF no HC 81970, olha o que diz aí. Ementa habeas corpus, tráfico de entorpecentes, artigo 12, caput da Lei 6368 de 76, flagrante preparado, não ocorrência. Paciente que no momento dos fatos se encontrava em local considerado ponto de tráfico, tendo ido buscar a droga após a solicitação de compra. A ser verídica a versão dos policiais, o paciente após o delito teria ido buscar a droga em local onde estava depositando, conduta que incidiria o artigo 12, caput da Lei 6368 de 76 na modalidade ter em depósito, como capitulado na denúncia. Inexistindo o flagrante preparado, porque é exemplo do entendimento esposado no HC 72824 São Paulo, ministro Moreira Alves, o crime de caráter permanente já se teria consumado. Se verídica a versão do paciente apresentada no interrogatório em juízo, seu comportamento incidiria, em tese, na hipótese do artigo 16 do mesmo diploma legal, dando aso a uma eventual desclassificação nos termos do artigo 383 do CPP, o que, no entanto, se mostra inviável nesta sede diante da disparidade de conteúdo dos elementos apresentados. Habeas corpus indeferido. Então, HC 81970, relator ministro Gilmar Mendes, primeira turma, em 28 de 6 de 2002. Então, veja que, nesse caso, o Supremo deixa claro que há validade do flagrante quando existe uma conduta anterior já consumada, realizada espontaneamente, que é o caso aqui, e aí o agente de polícia efetua a prisão em flagrante, flagrante válido segundo o Supremo Tribunal Federal. Bacana? Então, a gente tem essa situação relativa ao tráfico de drogas, o Supremo nesse sentido e o Superior Tribunal de Justiça também com precedentes no mesmo sentido da validade do flagrante. E tendo analisado agora o flagrante preparado, nós temos que ver como ocorre a situação de flagrante preparado em relação a crimes formais. Se é possível que haja, no caso de exaurimento do delito, de preparação do exaurimento, uma ilegalidade do flagrante. Vamos colocar aqui, para ficar bem completo o nosso caderno, flagrante preparado e crimes formais. E crimes formais. E aí, o que costuma cair em prova em relação a esse tema flagrante preparado e crimes formais? O crime de extorsão. O crime de extorsão é o crime que é cobrado na prova em relação a flagrante preparado e crimes formais. Veja só. Você sabe que a extorsão é aquela infração penal em que o agente pratica uma chantagem para a obtenção de uma vantagem econômica indevida. Então, ele realiza uma violência ou uma grave ameaça contra a vítima, porém, não visa um mal imediato. A vítima ela vai ter que fazer ou deixar de fazer algo que o agente queira, e o objetivo do agente é a obtenção de uma vantagem econômica. Então, por exemplo, se o agente telefona para uma pessoa ameaçando divulgar fotos que possam comprometer a vítima,
na internet e exige dinheiro para isso, a extorsão está caracterizada, uma grave ameaça foi praticada. Então, fotos comprometedoras podem ser divulgadas se você não me pagar determinada quantia em dinheiro, 50 mil reais. Veja só, quando esta ameaça foi feita, o crime está consumado. A extorsão se consuma independentemente da obtenção da vantagem devida, súmula 96 do STJ. Pela súmula 96 do STJ, a gente vai ter o crime já consumado. E aí, se posteriormente for armada uma situação para a entrega do dinheiro, logo depois dessa ameaça, posteriormente, essa vítima chama a polícia e marca com o agente para a entrega do dinheiro. Se nesse momento ocorrer a prisão, o entendimento da jurisprudência pela validade desta prisão, considerando que o crime já estava consumado anteriormente e a prisão ocorreu somente no momento do exaurimento do delito. Exaurimento este que ocorreu momentos depois da infração penal e aí o flagrante está caracterizado. Mas veja, se esta prisão ocorrer muito depois, no momento do exaurimento, se a entrega desse dinheiro for muito depois da infração, descaracterizando a situação de flagrante delito, então, nesse tipo de situação, não há mais situação de flagrante delito. Então, é preciso verificar se o exaurimento está próximo da consumação do crime, porque com o exaurimento próximo da consumação do crime, a gente ainda tem a possibilidade de caracterização do flagrante. E aí não haverá ilegalidade do flagrante. Mas veja, se o exaurimento estiver muito longe da consumação do crime, descaracterizando o flagrante, aí nesse tipo de situação não há que se falar em flagrante delito, porque o flagrante está descaracterizado. Bacana? Muito bem. Mas o crime está consumado, a gente vai responder pelo crime, de acordo com esse exemplo que eu dei. E agora, para a gente fechar o nosso bloco, nós vamos estudar a letra C, que é o denominado flagrante forjado. Vamos falar rapidamente sobre o flagrante forjado. Há menos controvérsias sobre o flagrante forjado. O flagrante forjado é o que colocamos aí na letra C. O que a gente vai ter em relação ao flagrante forjado? Então a gente vai anotar o seguinte no caderno. No flagrante forjado, terceiras pessoas simulam a prática da infração penal por pessoa inocente. Então, no flagrante forjado, terceiras pessoas simulam a prática da infração penal por pessoa inocente. Ou seja, uma pessoa inocente e um fato tido por infração penal é imputado a esta pessoa. A gente tem aí a situação de flagrante forjado. O flagrante forjado, ele também é chamado pela doutrina de flagrante fabricado ou flagrante maquinado. Então nós vamos ter aqui o flagrante fabricado, flagrante maquinado, flagrante forjado. Na situação de flagrante forjado, a pessoa presa não pratica crime, é pessoa inocente. Então nós podemos sim dizer que é um flagrante ilegal, flagrante nulo o flagrante forjado. O flagrante forjado é tido pela doutrina e pela jurisprudência como um flagrante nulo, um flagrante ilegal. Flagrante ilegal, devendo o juiz proceder ao relaxamento da prisão, porque a pessoa presa é uma pessoa inocente. E aí veja só, em situação de flagrante forjado, quem pratica o crime é quem forjou o flagrante. E qual é o crime praticado por quem forjou o flagrante? Vamos colocar essa pergunta aí no caderno. Qual é o crime praticado por quem forjou o flagrante? Então, a resposta depende. Se quem forjou o flagrante for a autoridade, nós vamos seguir aí o entendimento de Nestor Távora, que diz: se quem forjou o flagrante for a autoridade responde por denunciação caluniosa mais abuso de autoridade. Então vamos colocar essa resposta aí no caderno. Se for a autoridade quem forjou o flagrante, essa autoridade vai responder por denunciação caluniosa mais abuso de autoridade. E aí, ainda que se considere que isso ocorre em concurso formal de crimes, uma só conduta com duas infrações penais,
esse concurso formal é impróprio em virtude dos desígnios autônomos. Então, naturalmente, haverá somatório das penas se a autoridade praticar esse flagrante forjado. Então, a autoridade vai responder por denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal, e mais o crime de abuso de autoridade, artigo 3º da Lei 4898 de 65. E se quem forjar o flagrante for particular, o particular responderá pelo crime de denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. Então a gente vai anotar, se quem forjar o flagrante for particular, responderá pelo crime de denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. Bacana? Então vimos o flagrante preparado, o flagrante esperado e o flagrante forjado. No próximo bloco, um bloco inteiro sobre o flagrante diferido, que é uma modalidade de flagrante aí mais complicada do que essas que nós vimos agora. Legal? Então até o próximo bloco, só para você.